Dumont, 31 de agosto de 2021. Boa noite a todos os presentes e a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube e Facebook. Vamos dar início à sessão ordinária número 14 da Legislatura 14. Grande expediente. Essa sessão ordinária está sendo realizada nessa data devido à falta de energia elétrica na quinta-feira passada, dia 26 de 8 de 2021. Houve a concordância de todos os senhores vereadores. Como é do conhecimento de todos, de acordo com a Portaria 9 de 2021, todas as sessões desse Legislativo, nesse segundo semestre, serão realizadas às 19 horas. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço que o primeiro secretário, vereador Jorge Salomão, faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Vereador Alex. Presente. Vereadora Claire. Presente. Vereador Fabrício. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereador Júlio César. Presente. Vereadora Márcia. Presente. Vereador Marlon. Presente. Vereador Paulo César. Presente. Vereador Regis. Presente. Há número regimental para abertura da sessão e eu a declaro aberta sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Dispensa a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Fabrício. Claire. Júlio. Pastor Júlio. Jorge. Paulo César. Marlon. Márcia. Regis. E Alex. Informo aos senhores vereadores que, se usarem a palavra em qualquer dos expedientes dessa sessão, que façam utilizando-se do microfone de mesa. Não teremos a tribuna. Coloque em votação simbólica a ata da sessão ordinária número 13 e da segunda e terceira sessões extraordinárias da Legislatura 14. Os senhores vereadores que forem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem levantando a mão. Aprovado pela maioria. Ofício CM 14 de 2021, do Executivo. Encaminha a essa casa a arrecadação da praça de pedágio municipal, período de 1 a 30 de junho de 2021, no valor total de R$ 30.887,56. À disposição dos senhores vereadores. Ofício CM 15 de 2021, do Executivo. Encaminha a essa casa balancete da receita e despesa do mês de junho de 2021. À disposição dos senhores vereadores. Ofício CM 17 de 2021, do Executivo. Encaminha a essa casa a arrecadação da praça de pedágio municipal, período de 1 a 30 de julho de 2021, no valor de R$ 27.853,57, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM 18 de 2021, do Executivo. Encaminha a essa casa balancete da receita e despesa do mês de julho de 2021, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM 26 de 2021. Obrigado. Do presidente desta casa, vereador enfermeiro Alex, que encaminha ao Executivo balancete da receita e despesa do mês de junho de 2021, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM 29 de 2021, do presidente desta casa, vereador enfermeiro Alex, que encaminha ao Executivo balancete da receita e despesa do mês de julho de 2021, à disposição dos senhores vereadores. Mensagem 11 de 2021 do Executivo encaminha projeto de lei complementar que institui no âmbito do município de Dumont a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos, TSLR,
e da outras providências, nos termos da Lei Federal número 14.026 de 2020, que trouxe nova redação à Lei Federal número 11.445 de 2007. Encaminha-se às comissões. Mensagem 14 de 2021. Do Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de Dumont e da outras providências. Encaminha-se às comissões. Ofício CM de 19 de 2021, do Executivo. Veto total à emenda 3 de 2021 ao projeto de lei 19 de 2021, encaminhada através da mensagem 13 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a integrar o consórcio de municípios da Mogiana, CMM. Peço que seja feita a leitura. Ofício CM 19, 2021. Assunto: mensagem do veto da emenda. Excelentíssimo Senhor, trata-se de emenda da iniciativa parlamentar, o projeto de lei proposto pelo chefe executivo, que tem por objetivo a alteração e a consolidação da Lei número 1719, de 6 de março de 2017, conferindo nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º, que autoriza o Poder Executivo Municipal a entregar ao consórcio de municípios da Mogiana, CMM, e da outras providências. A emenda proposta pela edilidade inclui o parágrafo único, com a seguinte redação: a celebração dos novos convênios, contratos, ajustes e apostas financeiras no âmbito do presente consórcio ocorrerão mensalmente, necessariamente, mediante da lei ordinária autorizativa, incluída pela emenda 3 de 2021, de 2 de 8 de 2021. Ora, nas situações que envolvem a celebração de consórcios públicos, a exigência de prévia autorização legislativa não são desarrazoada, tampouco atentatória ao princípio da independência e harmonia entre os poderes. Tanto é que o Poder Executivo propôs e a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei original. Isso porque, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 11.107/05, que prevê normas gerais de contratações de consórcios públicos, estes serão instrumentalizados por meio de constituição de pessoa jurídica, sob a forma de associação pública ou pessoas jurídicas de direito privado. Referidas entidades, integração, administração e descentralizada dos eixos federativos pactuentes, motivo pelo qual, em consonâncias com o artigo 37, 19º CP 88, que condicionada a criação de autarquias, a edições de lei específica e a criação de empresas públicas, fundações e sociedades econômicas mistas e autorizações legislativas, no artigo 5º da Lei número 11.107/05, condiciona a celebração do contrato de consórcio público a ratificações mediante da lei, do protocolo de intenções, acordos firmados entre os entes federativos. Em contrapartida, a exigência de autorização legislativa prévias para a celebração de convênios administrativos que não formam personalidade jurídica autônoma, malgrado e elevados propósitos que orientam a edição dessas proposituras, não ser a figura razoável, além de ser incompatível com o princípio da independência e harmonia entre os poderes consagrado no artigo 5º da Constituição do Estado de São Paulo. Deveras e pressuposto que no âmbito da administração pública nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévias previsões orçamentárias. CF artigo 167, de 1º a 2º. Ocorre, porém, que o projeto de leis orçamentárias de iniciativa reservado ao Executivo
CF artigo 165, de 1 ao 3º. São submetidas invariavelmente à apreciação dos poderes legislativos, de onde se conclui que, para efetuar convênios administrativos, o prefeito sempre dependerá do aval da Câmara, por meio de aprovações e orçamentos, de liberar destinações de recursos públicos para essa finalidade. Nesse contexto, a exigência da aprovação da lei específica soa desarrazoada, porquanto implicaria a reapreciação de matérias pela Câmara, que ao votar e aprovar os projetos de leis orçamentárias, já sabe com antecedência que os recursos públicos serão canalizados ao projeto, objeto do convênio administrativo. Como se sabe, a razoabilidade constitui obstáculos a atuações indiscriminadas do legislador, que no exercício de sua função legiferante não pode estabelecer exigências arbitrárias, excessivas, ilógicas ou desproporcionais, a exemplo da prévia autorização legislativa para a celebração do convênio administrativo, medida totalmente desnecessária ao atingimento aos fins colimados, verdadeiras superfetações, tanto em vista conforme acima exposto. A Câmara já exerce o controle prévio do ato, ao aprovar ou não a realização da despesa. Demais a mais, a iniciativa de eliminar da ação do prefeito, criando através do livre exercício de suas prerrogativas, revela-se ofensiva ao princípio de independência da harmonia entre os poderes. E ponto pacífico da doutrina, bem como a jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inteiras ao poder público. Da outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, dos normativos revestidos de generalidade e abstração. O legislador municipal, na hipótese analisada, pretende condicionar a doação de decisões e atos essencialmente administrativos, a necessidades de autorização por parte do Poder Legislativo Municipal, abstraindo dos motivos que podem ser levados à pretensão legislativa, e ela se apresenta como manifestamente inconstitucional, por interferir na realização de certa medida da gestão administrativa do município. Referida propositura, na prática invade a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução dos atos do governo. Isso equivale à prática de ato de administração, de sorte a malferir a separação dos poderes. O Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo tem declarado inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar, que interfere na gestão administrativa. Com amparo da violação da regra da separação de poderes conforme os julgados, a seguir exemplificativamente indicados, a DI 149044-0/8000, Real des Armando Toledo, 2002-2008, DI 134410-0/4, de réus, Viana Santos, 0503-208, 12.345-0, São Paulo, 15/5/91, réu dos Carlos Ortiz, ADI número 096538-0, réu Visei Júnior, 12.0213, ADI 123145-0/900,
Heldeus Aloísio do Toledo César, 19046, aderido 128082-0/700. Heldeus Denzer, de Sá, 190706, aderido 163546-0/100. De Ivan Sartori, 30/7/2008. A matéria já foi pacificada pelo ESTF. Tudo infere os seguintes precedentes, que mutandis são aplicáveis ao caso. Direito constitucional, convênios, autorização, ratificação por Assembleia Legislativa. Usurpação de competência ao Poder Executivo. Princípio da separação de poderes, ação direta de inconstitucionalidade do inciso 21º do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, que diz: compete privativamente à Assembleia Legislativa, 21º, autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado com a entidade de direito, públicos ou privada, a ratificar os que, por motivos de urgência e de relevante interesse público, foram efetivados sem essa autorização, desde encaminhados à Assembleia Legislativa, nos 90 dias subsequentes à sua celebração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que as regras que subordinam a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo, autorização prévia ou ratificação da Assembleia Legislativa, fere o princípio da independência e harmonia dos poderes. Precedentes: ação direta julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade no inciso 21º do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná. STF, Pleno ADI, número 342 PR, réu Sidney Chance, DJ, 6/2/2003. Por essas razões, vem o veto total à emenda do projeto de lei 19/2021. Anteriormente, Alain Francisco Ferracini, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Ato da mesa diretora 5/2021. Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Dumont no período da pandemia do novo coronavírus, durante o exercício de 2021 e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Ato da mesa 5/2021, 23 de agosto de 2021. Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Dumont no período da pandemia de novo coronavírus, durante o exercício de 2021 da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, observando os dispostos do artigo 21 da Lei Orgânica do Município, considerando a nova classificação do Plano de São Paulo em vigência a partir de 17 de agosto de 2021, conforme disposto no portal, bem como nas mídias digitais do Governo do Estado de São Paulo, resolve. Artigo 1º. O horário do expediente da Câmara Municipal de Dumont dar-se a de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 13 às 16 horas. Parágrafo único. Todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Dumont manterão trabalho presencial durante o expediente estabelecido no caput, ressalvadas eventuais disposições em contrário estabelecida na legislação federal, estadual e municipal de regência, sendo obrigatório de uso permanente de máscara de proteção facial e necessário o distanciamento entre os servidores, de acordo com o protocolo preconizados pelo Plano de São Paulo. Artigo 2º. O atendimento ao público no recinto da Câmara Municipal durante o horário de expediente estabelecido no artigo anterior fica condicionado o uso de máscara de proteção facial pelos munícipes, respeitando o distanciamento segundo as regras sanitárias e vigentes. Artigo 3º. A realização de sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e solenes dar-se-á limitando a presença de público externos 50% da capacidade no máximo do plenário, considerando o número de
assentos disponíveis. Número 4. A medida estabelecida neste ato vigorarão no prazo indeterminado, podendo ser reavalidadas a qualquer momento, de acordo com a evolução do Plano de São Paulo. Artigo 5º. Fica revogado o ato da mesa número 4, de 23 de abril de 2021. Sala de sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Alex Romualdo da Silva, Jorge Luiz Dona Salomão, Márcia Rosolim, Fabrício Miquineve. Correto. Publique-se no site da Casa. Portaria 10 de 2021. Dispõe sobre a forma de pagamento dos subsídios dos vereadores e salários dos servidores da Câmara Municipal de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Portaria número 10 de 2021, 23 de agosto de 2021. Dispõe sobre a forma do pagamento dos subsídios de vereadores e salários de servidores da Câmara Municipal de Dumont. Vereador Alex Romualdo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Dumont, em conjunto com os demais membros da Câmara Municipal, Márcia Rosolim, vice-presidente, Jorge Donato Salomão, primeiro secretário, Fabrício Miquineve, segundo secretário, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica determinado que o pagamento dos subsídios de vereadores e salários dos servidores deste Poder Legislativo, que são efetuados na data estabelecida na portaria número 05/2021 da Câmara Municipal de Dumont, dar-se-á exclusivamente por meio de transferência eletrônica, devendo os servidores e vereadores manter uma bancária para este fim. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de suas publicações, revogando as disposições em contrário. Sala de sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Alex Romualdo da Silva, Márcia Rosolim, Jorge José Salomão e Fabrício Miquineve. Correto, vereador. Publique-se no site da Casa. Projeto de Lei 15 de 2021. De autoria dos vereadores Pastor Júlio, Marlon Evolução, Claire Ruiz e Regis Diana. Autoriza o Poder Executivo a instituição do Programa Municipal Amparo ao Ciclo Menstrual. Encaminha-se às comissões. Projeto de Lei 16 de 2021. De autoria dos vereadores Pastor Júlio, Marlon Evolução, Claire Ruiz e Regis Diana. Estabelece a obrigatoriedade de colocação de placas informativas em obras públicas municipais paralisadas, contendo a exposição dos motivos da paralisação e da outras providências. Encaminha-se às comissões. Projeto de Lei 17 de 2021, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Marlon Evolução, Claire Ruiz e Regis Diana. Denomina de Antônio Fábio Nico, a Central do Cidadão de Dumont e da outras providências. Encaminha-se às comissões. Projeto de Lei 18 de 2021, de autoria dos vereadores Marlon Evolução, Pastor Júlio, Claire Ruiz e Regis Diana. Denomina de Graziane Cristiano da Silva pista de skate que está sendo construída e da outras providências. Encaminha-se às comissões. Indicação 95 de 2021, de autoria do vereador Fabrício Miquineve. Sugere ao Executivo viabilizar construção de lombada na rua Tereza Mastrogiacomo. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 95 de 2021, 26 de julho de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal, depois de respeitadas as formalidades, que viabilize junto ao Departamento de Trânsito construção de lombadas na rua Tereza Mastrogiacomo. Senhor presidente e nobres colegas, faço essa indicação a pedido dos munícipes moradores dessa rua, próximo ao numeral número 98. Devido aos vários loteamentos nas imediações e mesmo a rua Antônio Danese, cruzando com a rua, o fluxo de veículos aumentou. Não havendo sinalização, ou mesmo com elas, motoristas não respeitam os pedestres, em sua maioria crianças, idosos, etc. Com a colocação dessa lombada ou até redutores de velocidade, maior segurança daria aos transuentes desse local, evitando acidentes mais graves. Importante citar que essa lombada seja construída dentro dos padrões normais, atuais de trânsito. Sala de sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Fabrício Miquineve. Palavra franqueada ao autor. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Boa noite à mesa diretória
e a todo mundo que está assistindo pelo Facebook e pelo canal internet. O que foi pedido para mim, que colocasse uma lombada na rua Tereza Monteiro Giacomo. E eu fiz o pedido e gostaria que o prefeito acatasse meu pedido. Muito obrigado. Correto, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação 96 de 2021, de autoria do vereador Jorge Salomão. Sugere ao Executivo viabilizar junto a Petito que seja colocado informativo nos pontos de ônibus com os horários atualizados. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 96, 2021, 30 de julho de 2021. Sugere ao Executivo, depois de respeitadas e formalidades, viabilizar nos horários atualizados dos ônibus. Senhor presidente e nobres colegas, é conhecimento de todos que a maioria da população faz uso de transporte coletivo intermunicipal. Isto é, a linha de ônibus que trafega em nosso município é transporta os passageiros às demais cidades, como Ribeirão Preto e Pradópolis. Entretanto, observamos que a maior dificuldade encontrada por todos estes está relacionada aos horários dos ônibus, por não haver um meio mais eficaz para informar a população sobre possíveis atualizações de horários, ou ter os mesmos em mãos, de maneira mais prática. Muito para se informar, se vê dependentes de perguntar nas redes sociais, ou ter desgastes de ligar para a central, toda vez que precisa se informar dos horários corretos. Infelizmente, já houveram casos e horários serem mudados e não informados à população, causando transtornos e até mesmo pessoas perdendo o ônibus devido ao equívoco de informações. Seria de imensa ajuda se fosse implantado em cada ponto de ônibus um informativo com horários atualizados, sempre que houver algumas mudanças, no mesmo eles serem atualizados nesses informativos. Essa atitude contribuiria não somente com os municípios, mas também a todos que estejam em nossa cidade e precisam se informar sobre isso. Dessa forma, conto a atenção e dedicação do Executivo para a concretização dessa indicação. Sala de sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021, vereador Jorge Salomão. Com a palavra, Jorge. Boa noite. Eu gostaria que tivesse jeito de colocar assim, em todos os pontos de ônibus os horários, porque diretamente você vê em Facebook o pessoal perguntando, quem tem horário, quem tem horário. Então, se tivesse jeito de colocasse isso nos pontos de ônibus, acho que ficaria mais fácil para a população do Bonense. Obrigado. Correto. Indicação 97 de 2021, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Regis Giana, Claire Ruiz e Marlon Evolução. Sugerem à mesa da Câmara Municipal entrega das medalhas Alberto Santos Dumont aos profissionais da saúde, em cumprimento ao Decreto Legislativo 4 de 2020. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 97, 2021, 19 de agosto de 2021. Indicamos à mesa diretora dessa Casa Legislativa, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais que já estabeleça no calendário de 2021 e de preferência no mês de dezembro, a entrega da honraria medalha Alberto Santos Dumont aos profissionais de serviço público do município na área de saúde. Senhor presidente e nobres colegas, senhor presidente, essa Casa Legislativa, no ano de 2020, através dos autores vereadores Pastor Júlio, Rogerson Aparecido Bujalão, Ruiz, o T, Eduardinho Luiz Lorenzato, filho Eduardinho Lorenzato, apresentamos para apreciação da edilibilidade o projeto de decreto legislativo 4 de 2020, datado de 6 de 8 de 2020, com o intuito de conceder aos profissionais de serviço público do município na área da saúde a medalha Alberto Santos Dumont, pela relevância dos seus serviços prestados e voltados à nossa comunidade, principalmente no momento de combate à pandemia do coronavírus, do Covid-19, que isso instalou-se na nossa nação e que ainda estamos em seu curso. Importante salientar que o referido projeto de decreto legislativo e aprovado por unanimidade
ou seja, 8 votos favoráveis e nenhum contra, na sessão ordinária no dia 3/8/2020. Diante da relevância em honrar esses heróis sem capa, vimos indicar que já se inclua na programação desse ano, 2021, a entrega dessas honrarias, ficando ao cargo dessa presidência determinar a data local para esses eventos memoráveis, sempre respeitando a determinação sanitária impostas para o período em que for determinada a entrega. Junto a essa indicação, seguem o projeto de decreto legislativo e o decreto legislativo, ambos do número 4/2020. Sala de Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Júlio César da Silva, Regis Aguinaldiana, Marlon Gabriel Oloco e Clária Ruiz. Encaminha-se ao presidente da casa. Indicação 98 de 2021, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Regis Diana, Clária Ruiz e Marla Evolução. Sugere ao Executivo colocação de placas com nomes das ruas e sinalização de trânsito horizontal. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 98 de 2021, de 20 de agosto de 2021. Sugerimos ao Executivo, depois de respeitadas normais regimentais, que através do seu Departamento de Transporte e Serviço realize a colocação de placas com os nomes de ruas, bem como a revitalização da sinalização de trânsito horizontal na cidade. Senhor Presidente e nobres colegas, nós, vereadores abaixo assinados, no uso de nossas atribuições, diante de inúmeras reclamações recebidas, indicamos ao chefe do Poder Executivo providências no sentido de colocar placas com os nomes das ruas, bem como a revitalização da sinalização de trânsito horizontal na cidade. Visando o bem-estar e segurança da população, solicitamos de forma urgente a colocação de placas com os nomes das ruas na cidade, principalmente no bairro Nova Dumont e Jardim Peterson Luque, onde temos recebido a maioria das reclamações por parte de alguns munícipes e até mesmo de trabalhadores no ramo de entregas, os quais têm reclamado veementemente pela falta de placas com os nomes de ruas e consequente dificuldade para encontrar os logradores. Da mesma forma, urgente deve ser efetuada a reativação da sinalização de trânsito horizontal em nossa cidade, pois devemos prezar pela conservação da sinalização, bem como pela segurança dos pedestres e motoristas. Por esse motivo, pedimos e esperamos que o chefe do Poder Executivo, em conjunto com o Departamento de Trânsito e Serviço, cumpra tal solicitação que se mostra grande importância para a população da cidade. Sala de Sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Regis Aguinaldiana, Júlio César da Silva, Marlon Gabriel Oloco e Clário Ruiz. Encaminha-se ao Executivo. Indicação 99 de 2021, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Regis Diana, Clário Ruiz e Marla Evolução. Sugere ao Executivo limpeza no bairro Vista Alegre, principalmente nas proximidades da área pública e institucional. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 99, 2021, 24 de agosto de 2021. Indicamos ao senhor prefeito, solidariamente, ao setor de serviços de obras do município de Dumont, que em caráter de urgência atendam os anseios dos moradores do bairro Jardim Vista Alegre, principalmente nas proximidades da área pública institucional. Senhor presidente e demais companheiros de trabalho, fomos alertados pelos moradores do entorno da área institucional pública no bairro Jardim Vista Alegre sobre o crescimento de matos e aumento do acúmulo de lixo que as próprias árvores existem no local produzem. Estivemos em loco e observamos que, se mensalmente uma frente de trabalho for direcionada para esse bairro, assim como as outras que necessitam de atenção desse serviço de limpeza, assim como é feito no centro das cidades, ao redor da prefeitura, o local ficará melhor para a vivência dos moradores em torno do bairro todo. Nosso pedido, através desta propositura,
propositura e recorrente, pois conforme o nobre alcaide pode buscar em seus arquivos as indicações número 8 de 2018, datada em 30 de 1 de 2018, a número 28 de 2018, datada em 23 de 3 de 2018, a número 51 de 2019, datada em 29 de 10 de 2019, a número 41 de 2021, datada em 1 de 2 de 2021, que já foram feitas diversas solicitações como esta, e ainda recebemos diversas reclamações por parte dos moradores sobre o descaso com o bairro, e principalmente com a área pública institucional, que deveria fazer parte do cronograma de limpeza pública mensal. Diante do exposto e pela recorrência das reclamações, pedimos urgência na limpeza dessas áreas, situadas no bairro Jardim Vista Alegre. Sala de sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Regis Aguinaldiana, Júlio César da Silva, Marlon Gabriel Louco e Cláudio Ruiz. Palavra franqueada a um dos autores. Vou usar a palavra, senhor presidente. Presidente, demais componentes da mesa, amigo de trabalho, todos que nos assistem pelo YouTube, pela TV Câmara, né, através do site da Câmara. Cumprimento a todos os presentes nessa noite, na sessão. Bom, pois bem, eu quero falar especificamente na indicação da limpeza do bairro Vista Alegre, porque, como vocês mesmos observam, são recorrências. Em 2018, nós fizemos 2 indicações, pedindo uma atenção especial ao bairro. Em 2019, fizemos indicação, pedindo atenção especial ao bairro. E aí, em 2021, serão 2, né? Uma no começo desse mandato e agora. O que nós queremos simplesmente é que, não só o Vista Alegre, mas a importância é que a mão de obra que nós temos de limpeza pública, ele não fique centralizado somente no centro da cidade. Então, a minha fala é a mesma que eu já disse em todas as indicações anteriores. Nós vemos várias pessoas trabalhando centralizadas, somente em alguns pontos da cidade, principalmente no centro da cidade. Isso fica ruim, porque nós temos outros bairros, temos a Vila Rise também, e aqui nós estamos especificamente com a questão do Vista Alegre, haja visto que o setor ali, a área institucional, ela é muito grande, tem muitas árvores, muitas folhas, agora é um tempo de seca, e essas folhas estão amontoando todas à frente das casas, entopindo boca de lobo. Logo vem a chuva, o problema não vai ser só a terra, não vai ser só a sujeira, vai ser os entopimentos. E aquele bairro é um bairro que nós sabemos, na rua Luiz Leone, também recorrente, todos os anos, enchentes, justamente porque as bocas de lobo estão entupidas com a sujeira anteriormente, ou seja, da estação anterior. Então, o que nós pedimos é uma atenção especial, que o prefeito, que o setor de obras estabeleça no cronograma de limpeza da cidade toda, ou pelo menos uma vez por mês, ali no Vista Alegre, fazendo a coleta desse lixo, colhendo aquelas folhas, porque se você estiver em loco, vocês vão perceber a quantidade de folhas, a quantidade de lixo na área institucional, que deve ser o quê? Preservada pelo poder público. Então, nós estamos pedindo isso, em nome da população ali, e vai ser muito importante, porque não é a primeira vez, já são 5 vezes com essa, que nós temos informado o prefeito. Então, sabe da situação, necessita, então, de uma atitude rápida disso. Muito obrigado. Encaminha-se ao Executivo. Moção 1 de 2021, de autoria dos vereadores Paulo César Fábio, Fabrício Miquineve, Jorge Salomão, enfermeira Alex e Márcia Rosolim. Parabéns e agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alan Francisco Ferracini. Peço que seja feita a leitura. Moção número 1, 2021, 9 de agosto de 2021. Moção de parabéns e agradecimento ao senhor Alan Francisco Ferracini, prefeito municipal de Dumont. Prezado colegas vereadores, Alex Romualdo da Silva, Fabrício Miquineve, Márcia Rosolim, Jorge Luiz Dorga Salomão, Paulo César Fábio, apresentamos e abalizado a mesa, depois de ouvido
o soberano plenário. Moção de parabéns e agradecimento ao senhor Alain Francisco Fiassini, prefeito municipal. Deixa-nos muito honrado e felizes fazer esta homenagem, através deste legislativo, tecer palavras à sua pessoa, como autoridade máxima do município, e ainda fazermos parte do legislativo e grupo de apoio ao executivo e à população do Monês. Sabemos o quanto é difícil administrar uma cidade com tão poucos recursos, e ainda no momento que o mundo e todos nós atravessamos a pandemia. Mas estamos aqui por inúmeras razões, quanto você está cuidando dessa pandemia em prol aos nossos moradores, não medindo esforço em fazer cumprir todos os protocolos dos governos, bem como nossos funcionários da área da saúde, incansáveis, guerreiros, colocando as suas vidas em risco. Nosso muito obrigado. Vemos na limpeza da nossa cidade, está aos olhos de todas as nossas escolas, nossas unidades básicas de saúde. Muitas vezes, a cidade de grandes não tem. Vimos agora, no dia 8 de agosto, onde comemoramos o Dia dos Pais. Cuidado com o cemitério municipal. O respeito aos nossos falecidos e familiares, mantendo sempre limpo e bem cuidado. Sempre. Sua preocupação com o funcionalismo no que se refere aos salários. Está sendo difícil não dar o tão sonhado aumento como vocês sempre fez ao longo desses 4 anos. É só voltar um pouco ao passado, não tão distante, e comparamos. Mas temos informações precisas e verídicas que até dezembro de 2021, todas essas perdas salariais ficarão para trás e serão respostas. Alguns bens adquiridos. Um caminhão de lixo diesel, recurso próprio, 12/1/2020. Uma van social, tipo micro-ônibus passageiros, 21/1/2021. Um ônibus passageiro diesel, cor amarela, 4/6/2021. Um ônibus passageiro diesel, cor amarela, 4/6/2021. Uma retro-pá carregadeira, 11/10/2020. Recapeamento total será feito no Jardim São Luís, em breve. Compra de outro caminhão de lixo, verba do governo em andamento, no valor de R$400 mil. Reforma total da unidade mista de saúde. Depois de ouvido o soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, o rogo que após a aprovação fique constando em ata desta presente sessão legislativa a moção de parabéns e agradecimento, que a cópia dessa seja enviada ou homenageada. Publicado no site da Câmara. Sala de Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Alex Romualdo da Silva, Jorge Salomão, Márcia Rosolim, Fabrício Miquineve e Paulo César Fábio. Eu coloco em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovada por 5 votos a 4. Moção 2 de 2021. De autoria do vereador Paulo César Fábio. Parabéns e agradecimento à doutora Gisleica Valério Bianco Ursolino, médico ortopedista e traumatologista de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Moção 2 de 21, 11 de agosto de 2021. Moção de parabéns e agradecimento à doutora Gisleica Valério Bianco Ursolino, médica, ortopedista e traumatologista de Dumont. Prezados colegas vereadores, Paulo César Fábio apresenta a balizada mesa, depois de ouvidos o soberano plenário, moção de parabéns e obrigado à doutora Gisleica, médica ortopedista e traumatologista, no Centro de Fisioterapia de Dumont. Fui até a unidade de fisioterapia levar meu irmão Ismael. Fiquei impressionado com o atendimento dado ao meu irmão e à minha pessoa. Carismática, educada, atenciosa e com um profissional quanta competência. Tudo que um paciente precisa, carinho, atenção, isso faz a diferença ao paciente que ali está esperando por um diagnóstico e a solução do seu problema.
Isso não foi dado só nós, não por eu ser um vereador, pois me identifiquei depois, mas todos que estavam esperando por atendimento. Doutora Gisleika, a senhora pode contar sempre com a minha colaboração. No que precisar, o Legislativo e o Executivo estarão de portas abertas. Muito obrigado. São pessoas como a senhora fazendo a diferença, já que o mundo carece de seres humanos desse nível. Que a cópia dessa seja enviada ao homenageado. Publicado no site da Câmara. Sala de sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021, Paulo César Fábio. Coloque em discussão. Bom, boa noite a todos. Eu não sou muito de falar não, mas falar dessa pessoa aí, eu levei meu irmão lá para ser atendido por essa moça, eu nem sabia que tinha essa médica lá em cima. Eu fiz tudo quanto tem exame no meu irmão, não achava. E ele foi consultado por essa médica. Você acredita que ela falou que ele ia sarar e meu irmão está andando normal? Tem que agradecer muito a ela. Uma médica muito boa, viu? E tem que conservar ela aí. Continue em discussão. Vou falar. Boa noite. Como foi falado já, né? Com poucos recursos que a cidade tem, né? Tem que parabenizar, sim, ao pessoal da saúde, pessoal da educação, que faz, já que tem pouco recurso, que faz um muito com quase nada. Então, tem que dar valor, sim, ao pessoal da saúde e ao pessoal da educação, que estão se virando com pouco recurso, igual foi falado. Continue em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Encaminha-se a quem de direito. Requerimento 34 de 2021, de autoria dos vereadores Regis Diana, Pastor Júlio, Claire Ruiz e Marla Evolução. Requerem cópia do projeto estrutural e arquitetônico da pista de skate que está sendo construída. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 34, 2021, 19 de agosto de 2021. Nós, vereadores que assinam esse requerimento, temos por objetivo, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que o prefeito municipal envie esta carta de lei, a cópia do projeto estrutural e arquitetônico da pista de skate, que está sendo construída em nossa cidade. Senhor presidente e demais, diante da importância do patrimônio público que está sendo construído em nossa cidade, e para que seja o público o que irá ser arquitetado, requeremos que seja enviado a esta Casa de Leis a cópia do projeto estrutural e arquitetônico da pista de skate, para que o público tenha conhecimento desse grande empreendimento alcançado através do deputado estadual federal Léo de Oliveira e Baleia Rossi, pelo incessante trabalho dos vereadores à época desses que estão propondo esse requerimento. Sala de sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Júlio César da Silva, Marlon Gabriel Louco, Regis Ignaldiana e Claire Ruiz. Coloque em discussão. Eu vou falar, senhor presidente. Bom, nós estamos aqui solicitando ao Executivo que seja endereçada a essa Casa de Leis a projeto estrutural e arquitetônico dessa pista, até para facilitar a nossa fiscalização, que é parte do vereador fazer isso. O vereador precisa fiscalizar. Para que a gente tenha conhecimento, saiba se está dentro das normas. A gente sabe que a empresa que está fazendo é uma empresa idônea, sabemos disso, mas nós não podemos refutar o direito de fiscalizar. Então a gente quer saber como que está sendo feito. Foi uma conquista muito grande. Quero aqui parabenizar os vereadores Regis, Claire, Marlon e os vereadores da antiga, que esteve em busca desse recurso, e conseguimos, através do deputado federal Baleia Rossi, através do deputado estadual Léo de Oliveira, esse
esse benefício para a cidade que é muito importante. Então é bom nós termos esse projeto para fiscalizar, para estar junto, passando lá, olhando, sabendo, porque a gente quer realmente, principalmente num momento como esse, que o Brasil se despontou de uma forma tão brilhante nas Olimpíadas, através dos nossos atletas, né, de uma forma tão nova no skate, e graças a Deus, Dumont, nós estamos dando agora a oportunidade para que novos valores possam surgir, e nós, como fiscais do Executivo, privar para que isso seja feito da melhor forma possível. Tá? Então, peço o apoio de todos na aprovação desse requerimento. Continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor, fiquem como estão. Os que forem contra, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 35 de 2021, de autoria dos vereadores Paulo César Fábio e Márcia Rosolim. Requerem leitura de representação feita junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 35 de 2021, 20 de agosto de 2021. Nós, vereadores abaixo assinados, no uso de nossas atribuições legais e depois de respeitadas as formalidades regimentais, vimos requerer que o senhor presidente dessa casa, após ouvir o soberano plenário, faça a leitura de representação junto à Promotoria de Sertãozinho de São Paulo. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos, após a deliberação dos nobres pares, a leitura dessa representação anexa, protocolada junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria da Comarca de Sertãozinho, notificando possível irregularidade em face da administração pública em renúncia de receitas possível deste ano, erário público. Tal solicitação deve ser ao fato de dar conhecimento à população, aos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Sala de sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Márcia Rosolim, Paulo César Fábio. Eu coloco em discussão. Olá, boa noite. Essa denúncia, eu achei que foi justa, porque eu não acho justo um cidadão, quando ele deve R$1.000, R$500, é executado, e essa instituição deve quase R$400 mil e até hoje não foi executada. E nós gostaríamos que tomava providência. Continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor, fiquem como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 36 de 2021. De autoria dos vereadores desse Legislativo. Requerem urgência na votação do ofício CM 19/2021, que trata de veto à emenda 3 de 2021, ao projeto de lei que trata do Consórcio de Municípios, CMM. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 36 de 2021, 23 de agosto de 2021. Nós, vereadores abaixo assinados, no uso das nossas atribuições legais e depois de respeitadas as formalidades regimentais, requeremos com urgência na votação do veto da emenda 3 de 2021, do projeto de lei que trata do consórcio do município, CMM. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos, após deliberação dos nobres pares, que o ofício CM 19/2021, que trará o veto da emenda 3 de 2021 no projeto de lei que trata do consórcio mogiano que os município CMM. Tal solicitação deve ser ao fato da necessidade urgente do município entregar ao citado consórcio. Sala de sessões, vereadores Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021, Jorge Salomão, Alex Romualdo Silva, Márcia Rosolim, Paulo César Fábio e Fabrício Miquinelli. Coloque em discussão. Pois bem,
já vou deixar aqui claro já o meu voto contra o requerimento, sou contra o veto, pelo seguinte motivo. A própria leitura do veto, aquele que analisou o que está disposto no veto, me perdoe a minha forma simples, né, mas não simplista de analisar. Foi um rodeio que falou muito e ao mesmo tempo não falou nada. Primeiro, uma lei que começou em 2017, quando foi feito o consórcio, foi feita toda a tramitação, e ali nessa lei ela dizia que todo aumento, todo repasse de recurso era necessário que passasse pelo aval da Câmara. Passados-se quase 4 anos ou 5 anos, 4 anos, novamente vem essa questão do consórcio, pura e simplesmente na questão para tentar tirar aonde se dizia que a Câmara precisava da aprovação da Câmara, porque a Câmara representa o povo, e quando se diz dinheiro, nós não podemos de forma alguma dar cheque em branco para prefeito. A aprovação desse veto é dar cheque em branco, ainda que lá no veto ele diz que vai continuar sob a fiscalização da Câmara, por conta das leis orçamentárias. Mas então, por que então quer derrubar uma lei, um artigo da lei que diz que essa Casa de Leis, ela exige que todas as vezes que o prefeito for fazer aumento no dinheiro do município para ser dado para fora, tem que passar por aqui, porque nós somos representantes legais do povo. Agora, vir o veto pura e simplesmente nessa questão, me admira. Então, por isso aqui eu já expresso o meu voto contrário ao requerimento de urgência e também ao veto. Haja visto que nós, essa Casa de Leis, precisamos ser pautado no princípio da fiscalização. Dar cheque em branco para o prefeito, viver de decretos, então não precisa da Casa de Leis. Se todas as vezes que tiver algum projeto e nós querermos participar disso por sermos representante do povo e o prefeito entrar trabalhar com decreto, fechamos-se as portas então. Então, já deixo expresso aqui o meu voto contrário ao requerimento, contrário ao veto, porque nós não podemos dar cheque em branco para o prefeito. Continua em discussão. Vou utilizar a palavra. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, os colegas vereadores, todos que nos assistem pelo YouTube, ao público presente, funcionários da Câmara também. Pois bem, a minha opinião que eu quero deixar, eu não sou contra o município integrar nesse consórcio. No entanto, o modo como veio o projeto originário e o modo como veio o veto, ele de uma certa forma, ele retira, ele extirpa o nosso dever de fiscalização, porque não haveria necessidade de passar pela Câmara, né? Com todo respeito ao veto que se baseou no princípio da separação dos poderes, mas existe uma lei específica dos consórcios públicos que prevê que deve ser ratificado. Quero fazer até a leitura breve. É a Lei 11.107 de 2005, a Lei de Consórcios Públicos, no artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções, ou seja, deve passar por essa Câmara. No meu ponto de vista, a administração não deve prevalecer a vontade do administrador público, né? E sim da lei nesse caso. Então, já deixo aqui também expresso o meu voto contra o requerimento e contra o veto, né? E mais sim favorável à emenda, para que se permaneça a emenda, para que a gente possa manter o nosso direito, o nosso dever de fiscalização. Muito obrigado. Continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor, fiquem como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Aprovado por 5 votos a 4. Terminando o grande expediente, passamos para o pequeno expediente, destinado a breves comunicações ou comentários, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Fabrício Miquineve.
Vereadora Claire. Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, funcionários da casa, todos presentes e quem está nos assistindo pela internet. Eu queria falar sobre os nossos 2 projetos de lei, né, para denominar o nome do Nico ao Central do Cidadão de Dumont e do Graziani na pista de skate. Eu acho muito importante que são pessoas... Graziani, infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas é uma pessoa que é a cara do município, que representa o nosso município, então ele merece essa homenagem. O Nico também, tanto quanto, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que representou a política, a família tradicional de Dumont, então são 2 pessoas merecedoras. Quanto à indicação das placas, eu acho de extrema importância também, porque chega a atrapalhar até o comércio, o delivery de entregas, não se sabe onde é o endereço, você não consegue achar alguém, é muita reclamação que já recebemos, assim, e eu acho que o executivo deve analisar e acatar o nosso pedido. Obrigada a todos. Vereador Pastor Júlio. Bom, senhor presidente, demais componentes da mesa, todos que nos assistem, os nossos amigos presentes aqui, o Ednelson, o nosso querido Pedro Bovo, Aranha, é muito bom tê-los aqui, isso é muito importante. Pois bem, nós fizemos uma indicação, inclusive à mesa, senhor presidente, a respeito da homenagem aos nossos, eu cito o Heróis Sem Capa, na qual inclusive o senhor faz parte, né? Trabalhando afinco à frente da saúde. Então, isso é um pedido que nós fazemos para que já coloque no cronograma, essa mesa diretora coloque no cronograma desse ano, que a gente possa fazer a entrega dessas medalhas aos nossos funcionários, lógico, obedecendo todos os rigores aí que existe com relação à norma sanitária, mas entregar, nós fazemos isso porque isso é importante, até para efeito de orçamento já, fazer uma coisa antes, para já termos valores, para se poder confeccionar. Então eu peço o apoio da mesa diretora, no sentido já de colocar no cronograma a questão da entrega das medalhas aos nossos funcionários públicos da saúde. Muito importante, tá certo? Quero aqui parabenizar o Paulo César pela moção, a doutora, isso é importante, são pessoas que estão realmente enfrentando situações difíceis, coisas que nós muitas vezes só vamos lá quando precisamos, mas eles estão ali 24 horas, nenhum deles trabalhou online, nenhum deles trabalhou home office, né? Todos estiveram lá, então isso é importante nós fazermos. A indicação das placas, bem dita pela Claire, muito bem explanado, Dumont carece muito, né? De placas de sinalização de ruas, você vai aos bairros mais afastados do centro, né? Dumont está crescendo, Dumont está desenvolvendo, graças aos empreendimentos que existem na cidade, graças às empresas que têm colocado recursos aqui dentro também, e nós precisamos melhorar isso mesmo, dar condições para que as pessoas que venham para cá, as pessoas que venham fazer entrega, não fiquem nem, né? Desculpe a expressão, mas como pessoas perdidas aqui na cidade. Então, a gente pede o bairro Vista Alegre, eu disse aqui já, é importante, né, que a gente venha realmente a ver as nossas frentes de trabalho trabalhando nos outros bairros, tá? Não só viver, né, aqui dentro do espaço limitado ao redor da prefeitura, mas que possa ser também estabelecido em outros pontos. Importante lá no bairro Vista Alegre, mais uma vez, porque ali é um lugar, logo chega as chuvas, mais uma vez nós vamos ver aquele povo sofrendo com o lixo da estação passada, dentro das bocas de lobo. Então, importante as nossas indicações. Por esse momento é só. Vereador Jorge Salomão. Boa noite. Eu só queria falar a respeito do pessoal da saúde. Eles merecem sim essa medalha.
pelo trabalho, o serviço que eles vêm vindo. Mas gostaria também de agradecer a todo o pessoal de linha de frente do Covid-19, desde a faxineira à secretária da Saúde, todos em geral. Todos merecem o mesmo respeito. Ali perderam muitos amigos, familiares, colocaram a vida em risco para salvar vidas de quem eles nem conheciam. Foram maltratados, muitas vezes duvidaram da honestidade deles, como se estivessem fraudando vacinas. Nada mais justo de serem gratificados, recompensados, com uma gratificação no final do ano. Vou fazer na próxima sessão uma indicação. Vou procurar o nosso executivo, o prefeito, para ver um motivo, um jeito que a gente possamos dar uma gratificação para eles no final do ano, que eles merecem. O que eles estão fazendo, colocando a vida deles em risco, salvando pessoas que eles nem conhecem, e isso eu vou batalhar, com certeza, até conseguir isso, que eles merecem. Meu muito obrigado. Correto, vereador. Vereador Paulo César. Essa. Vereador Marlon. Boa noite, mais uma vez. Queria falar sobre a indicação das placas de sinalização. Aqui todo mundo sabe como o pessoal está perdido, na verdade, né? Desde a parte de lanchonetes, de restaurantes. A Clara acho que deve ficar louca lá, né? Por parte de não chegar o pedido que acaba fazendo restaurante lá por se perder em Dumont. Olha a coisa que é. Se perder em Dumont, hein? E fora os pessoais que vêm entregar, né? Que hoje tudo compra por internet, né? Então, hoje você compra por internet, o pessoal... Porque hoje, não sei se vocês sabem, o GPS não funciona muito bem em Dumont, né? Está mostrando uma rua, só que não é aquela rua lá, então o pessoal se vê por placa. A maioria das vezes, quando eu compro por internet, a pessoa me liga para me buscar ela, porque não tem sinalização nenhuma. E eu acho que isso é lei, né? Tem que ter a sinalização. Então, essa indicação a gente pede para o executivo estar fazendo, né? O mais rápido possível, para evitar danos, né? E a indicação da limpeza do bairro Vista Alegre. Agora, eu não entendo isso, né? A gente está, desde o começo do mandato, pedindo para fazer uma expansão da frente de trabalho, na verdade, né? Aí, fiscal. O fiscal, ele não pode sair da prefeitura ou da garagem, ele não pode estar rodando a cidade para ver o lugar que mais precisa? Ou não? Tem que vir a gente aqui fazer uma indicação. Eu já deixei bem claro essa parte aqui, que essa parte de indicação, de limpeza, tampar buraco, não é para mim. Isso aí eu acho que era um serviço do fiscal. Tem fiscal. Vai rodar o Dumont. Vai rodar. Vê o que está precisando e dá um jeito para a população, sanar a população. Só isso, só. Muito obrigado. Vereadora Márcia Rosolim. Boa noite a todos. Boa noite, vocês estão aí aqui, né? E boa noite quem está assistindo. Eu e o Risadinho, eu chamei de Risadinho, eu vou chamar assim. A gente colocamos, sim, a associação, o Ministério Público, devendo quase 400 mil, enquanto muita gente pobre aí deve 1.000 conto e são cobrados. Então, eu acho justo de cobrar quem tem dinheiro também, e vai ter que pagar. Agora, sobre a medalha, o pessoal da saúde merece, não só eles, como o Jorge falou, o pessoal da limpeza, todo mundo que trabalha lá. Não só medalha vai lá e coloca na gaveta. Eu acho que tinha que dar gratificação e respeito ao pessoal da saúde. É muito melhor. E parabéns para todo mundo que esteve na frente de trabalho e uma boa noite. Correto. Vereador Regis. Boa noite, mais uma vez, vou utilizar a palavra. Comentar a respeito da indicação para colocação de placas de nome de ruas e a revitalização da sinalização horizontal. Nós fomos procurados por diversos munícipes, o pessoal tem reclamado mesmo que não consegue encontrar alguns nomes de ruas. Eu dei uma volta no bairro Nova Dumont, Jardim Peterson Luque, e realmente ali no local faltam algumas placas, falta a sinalização horizontal. Então a gente pede ao prefeito que dê uma atenção
para que possa trazer um bem-estar aí para a nossa população e também para os motoristas. Quero comentar também a respeito da limpeza lá do bairro Vista Alegre. Diversos moradores também têm procurado, há relatos que os próprios moradores têm passado rastelo para poder limpar, porque ali de vez em quando o pessoal utiliza até como um local de lazer, né, já que Dumont tem poucos lugares. Então, peço uma atenção para o prefeito para que dê uma atenção nas indicações. Obrigado. Correto. Eu vou solicitar a palavra. Gostaria de me dirigir aí à população que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, a população que começou a fazer uso do plenário, sejam bem-vindos, aos nobres vereadores, vereadoras. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquela representação que foi feita pelos vereadores com relação ao débito, né, que o clube ali parece que deve para a prefeitura, um débito alto, uma quantia voltosa aí. E eu gostaria de chamar a atenção do executivo, não na tendência de punir, seja lá quem for, mas de repente usar aquele local ali para fazer um projeto que incentive, um projeto que traga espaço, que traga alegria. Eu vejo aí a questão da terceira idade, uma questão muito forte no nosso município, e sinceramente falando, eu acho que parceria é tudo. Eu acho que antes de pensar em punir, a gente deveria ver um jeito de se concretizar essa parceria, fazer a coisa acontecer, de repente chamar as autoridades para uma conversa, tá? Que fique bom para ambos os lados e que de repente a própria terceira idade, eu estou comentando a terceira idade, mas poderia ser um CREAS, um CRAS, poderia ser diversos eventos ali, para que a população, para que a comunidade usufrua daquilo aí de uma maneira mais satisfatória, né? Que pratique realmente a inclusão, que a função do executivo, a função do legislativo é praticar a inclusão social, seja lá qual for a classe social da pessoa. Então, estou chamando a atenção do executivo para isso, e eu gostaria de lembrá-lo que essa Casa de Leis está à disposição para ajudar a resolver essa questão. Tá? Parabéns aos vereadores que levantaram esse problema. Tá? Eu acho que diante desse problema aí a gente pode encontrar soluções que vai agradar muito a população. Com relação ao executivo, a moção número 1 aí de 2021, eu acompanho o executivo desde 2016. Quando eu vim trabalhar em Dumont foi um desafio para mim, porque não conhecia a população, né? Graças a Deus hoje conheço, amo a população daqui de Dumont. A gente aprende a amar a população aqui, não tem como ser diferente. Mas a questão salarial aqui pega, né? A questão salarial para vir trabalhar aqui em Dumont é uma questão que implica, às vezes, em qualidade de serviço aqui. A gente perde muito servidor aqui por causa do salário, tá? O município ficou muitos anos sem reajuste e nós nunca vamos conseguir buscar esses 8 anos que nós ficamos sem reajuste. E eu tive o prazer de ver o Alan administrar os 4 anos dele, e está vindo aí, quase 2 anos de pandemia, tá? Não deixando de se preocupar com o social, não deixando de se preocupar com a questão de zeladoria. O nosso município, ele é um município pequeno, porém, não é do jeito que as pessoas falam. Quando a gente fala de fiscalizar, temos que tomar cuidado, porque a intenção, a percepção que passa é que a cidade está abandonada, e não está. Tá? A prefeitura está trabalhando, os departamentos estão trabalhando. Venho aqui desde já agradecer não só o Departamento da Saúde, mas todos os departamentos da prefeitura. Todos os departamentos da prefeitura merecem medalha.
E, mais uma vez, chama a atenção do Executivo para realmente valorizar o servidor a hora que a lei cessar em dezembro e realmente fazer aí jus às perdas de todos os servidores públicos, não só os da saúde, mas de todos os setores, todos os departamentos. Daqui a pouco a gente volta a falar. Boa noite a todos. Terminando o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos, ou se estiverem todos de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Dispensa a verificação de presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente, ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 2 de 2021, da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas do ano de 2018, Tribunal de Contas, relativas ao exercício financeiro, orçamentário e fiscal da Prefeitura Municipal de Dumont e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 2/2021, 26 de julho de 2021. Aprova as contas do ano de 2018, TC 0041060989.18/9, relativas ao exercício financeiro, orçamentário do fiscal da Prefeitura Municipal de Dumont e das outras providências. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Dumont, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, considerando a competência exclusiva da Câmara Municipal de Dumont para julgar as contas do exercício financeiro, orçamentário e fiscal no ano 2018 da Prefeitura Municipal de Dumont, descrito no artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando no artigo 51, no parágrafo 2º da Lei Orgânica do nosso município, considerando o artigo 219 a 221 de nosso regimento interno. A Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais fundamentado no artigo 7b, 14º da LOM, faz saber que aprova o seu presidente, Alex Romualdo da Silva, promulga o seguinte. O decreto legislativo, artigo 1º, ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Dumont, alusivas ao exercício financeiro, orçamentário e fiscal do ano de 2018, e acolhido o respectivo parecer prévio do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob a responsabilidade do prefeito municipal, senhor Arlan Francisco Ferracini, processo expediente TC 004106989918/9. Artigo 2. Expressa-se a comunicação da egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional do Ribeirão Preto, UR6. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 26 de julho de 2021. Sala de Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 31 de agosto de 2021. Fabrício Miquineve, Paulo César Fábio e Marlon Gabriel Olo. Informo que o parecer das comissões de Finanças e Orçamento 1 de 2021 é favorável à aprovação do projeto de decreto com 2 votos a favor e 1 voto contrário, e esteve à disposição dos senhores vereadores. Coloque em discussão. Vou falar, senhor presidente. Pois bem, nós estamos falando de algo muito importante, que são as contas públicas, né? E eu acredito que todos os vereadores tiveram a oportunidade de ler e reler. Eu digo aqui que foi a primeira vez que eu vejo numa conta pública uma quantidade enorme de apartados. Primeira vez, estou vereadora desde 2009. E os apartados refere-se, é como se o Tribunal de Contas, ele verificou algo que não estava correto e ele tira para que aquilo seja julgado posteriormente. E pela primeira vez na história
de quando vereador, eu vi a quantidade enorme de apartados. E importantes assuntos foram apartados. No entanto, que esta conta, se os nobres vereadores leram, o Ministério Público de Contas, ele a considerou inapta, foi desfavorável. Mas, por fazer parte de um colegiado, um corpo técnico, o Tribunal de Contas, eles deram, a maioria deu favorável às contas. Porém, importante ressaltar que o Ministério Público de Contas, inclusive está todo descrito nas contas, ele deu o contrário. Então, diante disso, e por ser recorrências os erros, eu já declaro aqui o meu voto contrário, deixo aqui claro o meu voto contrário, justamente pelo fato de que, infelizmente, os últimos anos, o Tribunal Técnico, ele tem jogado para as câmaras municipais a responsabilidade de dar o parecer final, e isso é o correto, mas tem também deixado, de certa forma, de ser um pouco mais rigoroso, enquanto o prefeito ou o governador, isso não é só municipal, está em exercício. Quando a pessoa deixa de ser prefeito, deixa de ser governador, é que eles começam a apagar os problemas lá anteriormente. Então, só que nós somos uma Câmara, somos vereadores independentes, então aqui já deixo explícito a minha preocupação, e a minha preocupação pelo fato da quantidade de apartados que praticamente se tornou um livro. Nós temos um livro dessa conta aqui de apartados, que nós, como vereadores, vamos ter que estar observando passo a passo a regulamentação disso através do Executivo. Muito obrigado. Continue em discussão. Vou falar. Se vocês acompanharem o parecer, se vocês lerem, né, as contas, tem várias coisas alegando nas contas, né? Eu fui contra o parecer, porque no parecer não consta nada. O parecer parece que não tem nada de errado. Até deixei explicado lá o porquê eu fui contra o parecer, né? Só que, como, para mim, o Tribunal de Contas é uma entidade séria e decidiu como aprovar as contas do Executivo, eu vou ser favorável às contas do Executivo por conta de estar constando, se caso reincidir, as alegações que consta na conta de 2018. Vai tomar as devidas providências. Então, eu estou aqui vamos esperar se reincidir, mas o Tribunal de Contas foi favorável. Só estou explicando o porquê eu fui contra o parecer. O parecer é mil maravilhas, não tem nada de errado no parecer. Só que se você ler o projeto, você vai ver um monte de coisas erradas. Então, eu estou deixando explicado aqui o porquê eu fui contra o parecer e o porquê eu estou sendo favorável às contas. Continue em discussão. Eu vou solicitar a palavra, mais uma vez, me dirigir à população, me dirigir à população presente aqui no plenário. A gente teve acesso, né, às contas. Também estivemos aí discutindo o parecer. E o parecer, ele é meramente técnico, ele é jurídico. No final de tudo, ele vai sancionar, tá, o que o Tribunal de Contas sancionou, que foi a aprovação das contas do prefeito. Tá? Com algumas observações. Toda aprovação de contas, não só do prefeito, como presidente da casa, os vereadores mais velhos aí sabem disso, dificilmente vem sem alguma observação. Li as contas, tá? Nada que desabonasse o prefeito, tá? E é por isso que a gente vota favorável às contas do prefeito. Que a população saiba que não tem nada que desabone as contas do prefeito de 2018. Tanto é que já veio aprovado. Boa noite.
Continua em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Jorge Salomão. Favorável. Vereador Pastor Júlio. Contra. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Marlon. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Regis Eginaldo Diana. Favorável. Aprovado por 7 votos e 1 contrário. Ofício CM de 19 de 2021, do Executivo. Veto total à emenda 3 de 2021, ao projeto de lei 19 de 2021. Encaminhado através do Consórcio de Municípios da Mogiana, CMM. Dispensa a leitura, já foi lido no grande expediente de hoje. Dispensa a emissão de parecer das comissões, dada a urgência aprovada no grande expediente de hoje. Coloco em discussão. Votação nominal. Vereadora Claire. Sou contra o veto. Vereador Fabrício. Contra. Vereador Jorge Salomão. Contra. Vereador Pastor Júlio. Sou contra o veto. Vereadora Márcia Rosolim. Contra. Vereador Marlon Evolução. Contra o veto. Vereador Paulo César. Favorável, veto. Vereador Regis Eginaldo Diana. Contra o veto e a favor da emenda. O parecer foi derrubado por 7 votos a 1. Terminado o expediente ordem do dia, passamos para o expediente explicação pessoal. Cada vereador terá 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador Fabrício. Vereadora Claire. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Eu vou usar a palavra, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a maioria dos vereadores por ter votado contra o veto. Isso mostra a importância dessa casa em deixar claro que nós somos aqueles que fiscalizamos o dinheiro público. Então, parabéns a todos os vereadores que votaram contra o veto do prefeito municipal. Pois bem, eu quero aqui aproveitar esse momento, eu quero agradecer ao deputado Jefferson Campos, da cidade de Sorocaba, que nos recebeu, tanto eu, quanto o Marlon, quanto o Regis, quanto a Claire, nos recebeu no seu escritório em Sorocaba e concedeu a fundo R$100 mil para a saúde do nosso município. Então eu quero deixar claro aqui, diante de todos que nos assistem, diante de todos os vereadores, a importância que foi o trabalho desses vereadores em buscar esse recurso, um recurso destinado à saúde, para ser utilizado fundo a fundo, de R$100 mil, que já está na conta do município. Outra coisa importante, agradecer o deputado federal Baleia Rossi, o deputado estadual Léo de Oliveira, pelo incentivo dado através da Junta Funasa, e hoje nós temos um caminhão de lixo novo, trabalhando, tá certo, na coleta de lixo do nosso município, através desse recurso, na qual também foi um trabalho muito sério desses vereadores que aqui estão. Quero agradecer também o deputado Léo, o deputado Baleia, pela patrulha agrícola, que já está em processo de licitação, vai ajudar muito os nossos pequenos, médios agricultores. Quero fazer um agradecimento especial também ao nosso pedido, viu, senhor presidente e componentes da mesa, ao nosso pedido feito ao prefeito. Hoje os nossos coletores de lixo estão todos uniformizados. Isso é muito importante. Isso mostra a preocupação com os nossos coletores de lixo, todos uniformizados. Isso eu tenho que deixar claro o agradecimento, um trabalho feito por nós, vereadores, pedindo, indicando, sempre cobrando,
E hoje nós estamos vendo eles aí, todos paramentados, uniformizados e com caminhão novo. Isso é muito importante, tá? Então, era isso que eu tinha a dizer a todos vocês. Meu muito obrigado. Vereador Jorge. Dispenso. Vereador Paulo César. Boa noite a todos que estão ouvindo nós. Eu só queria esclarecer o seguinte: quando um deputado ganha 700, 800 votos numa cidade pequenininha que nem a nossa, ele não está fazendo favor para nós, não. É maior que a obrigação dele dar alguma coisa para nós. Então eu não agradeço nenhum deles, porque eles dependem da gente. Só isso. Correto. Vereador Marlon. Queria aqui também estar agradecendo aos vereadores de estar indo contra o veto do prefeito, porque isso causa uma força para a gente aqui, né? Que a gente está no poder, tem um pouco de poder também de poder fiscalizar o prefeito, não de só mandar decreto só e a gente ter que acatar isso. Só isso. Boa noite. Vereadora Márcia Rosolini. Eu quero agradecer o Mingo, lá da Petito, que eu e o Jorge, nós fomos lá. Foi esse mês, Jorge, nós fomos lá, né? E levamos 2 pessoas que vai todo dia trabalhar. E elas ganharam mais um horário, que é o das 5 da manhã, que é direto, que ela estava sofrendo demais. Então, a gente tem mais essa vitória, uns horários que a gente conseguimos. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir mais ainda. Uma boa noite a todos. Vereador Regis. Boa noite, mais uma vez. Vou utilizar a palavra. Vou comentar que eu acabei não falando a questão da associação, até parabenizar os vereadores. É triste ver a associação, a situação que ela se encontra hoje, R$300 mil devendo, né? Pessoal mais antigo, eu, por exemplo, eu vivi a associação, os bailes do Havaí, as festas do cowboy, utilizei o clube. Lembro do meu avô que até falava que o pessoal que fundou o clube são as famílias tradicionais, o seu Aurélio Lorenzato, o seu Dino Donegar. Ele até falava de uma brincadeira, Associação Atlética do Mon, Associação Aurélio e Dino. Eu lembro sempre disso que ele falava e acredito que não só para mim, mas para muitos dumonenses tragam boas lembranças. Mas, quando você causa um prejuízo ao erário público, certamente tem que ser ressarcido, tem que ser colocado nos cofres. E como o Alex disse também, de repente, haver ali uma conversa com o pessoal para poder voltar à associação. Lógico que não vai voltar como era, né? Mas para poder utilizar os espaços ali, seria de grande valia para trazer um lazer aí para os nossos munícipes. Quero finalizar também agradecendo ao deputado Jefferson Campos pela ajuda de R$100 mil para a saúde do nosso município. Momento da saúde, momento crítico, né? E eu penso que uma quantia de R$100 mil para Drummond vai fazer uma grande diferença. Quero agradecer também ao deputado federal Baleia Rossi e ao deputado Léo Oliveira. Eu penso que esses deputados dispensam a apresentação, sempre de olho por Drummond, quando nos recebem no gabinete, sempre têm atenção, sempre querem saber o que está acontecendo no município. E além dos R$200 mil no começo do ano para a saúde, né, tem a questão do caminhão de lixo, que num trabalho conjunto com a vereadora Claire, o Marlon, o pastor Júlio e alguns vereadores do mandato passado, né, conseguiu esse caminhão do lixo e agora a patrulha também, né? Eu acho que é muito bom para o município isso sim. Muito obrigado. Eu vou solicitar a palavra e, como presidente, solicitar aí a permissão para a gente quebrar um pouquinho o regimento, pois há 2 semanas atrás eu fui, ao chegar na Casa de Leis, eu fui surpreendido com um ofício especial dos vereadores que se dizem de oposição, né? Marlon, vereador Júlio César, Claire Ruiz e Regis Egnaldo Diana. Me indagando a respeito da compatibilidade, né, de horários aí, de cargos, né,
pessoal preocupado aí com a minha carreira política, com a minha evolução profissional. Bom saber que vocês estão preocupados com o meu ganha-pão, tá? Então, eu preferi responder aqui no plenário para vocês, tá? Para não falar que eu fugi da resposta, tá bom? Então, gostaria de ler o ofício especial que eu preparei para responder para vocês. Ilmo, senhores vereadores e vereadoras, sirvo-me do presente para cumprimentá-los na oportunidade e acusar o recebimento do ofício especial número 47 de 2021, subscrito pelos vereadores Júlio César, Regis Aguinaldo, Marlon Gabriel, Claire Ruiz, que suscitam incompatibilidade do exercício de cargo público de diretor do Departamento de Enfermagem na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, com a atividade de vereança do presidente da Câmara Municipal de Dumont. Presto as informações abaixo, por respeito à população de Dumont e às determinantes da legislação vigente. Pois bem, sou servidor público efetivo, ocupando o cargo de enfermeiro na Prefeitura Municipal de Dumont desde 2016. E desde 2005, sou funcionário público efetivo, ocupando o cargo de técnico em enfermagem junto à Prefeitura Municipal de Sertãozinho. No dia 8 de julho de 2021, fui nomeado para ocupar o cargo de provimento em comissão de diretor do Departamento de Enfermagem na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, o que ensejou o meu afastamento automático do cargo de provimento efetivo de técnico em enfermagem naquela cidade. Cumpro a jornada de trabalho como enfermeiro em Dumont na seguinte conformidade. São 30 horas semanais que cumpro em forma de escala 12/36, entrando às 18 e saindo às 6 horas, usufruindo o meu descanso semanal remunerado às quintas-feiras, quando ocorrem as 2 sessões mensais da Câmara Municipal, que são realizadas na segunda e na última quinta-feira de cada mês. Na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, exerço função de diretor de Departamento de Enfermagem, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas. A Constituição Federal admite a acumulação remunerada de cargos públicos nas seguintes situações. Artigo 37. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando em qualquer caso o disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. No caso concreto, ocupo 2 cargos públicos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Sou enfermeiro em Dumont e atualmente diretor do Departamento de Enfermagem Sertãozinho, cujas atribuições desse último cargo compreende, nos termos da lei municipal local, estabelecer as normas de conduta dos serviços do departamento e determinar rotinas e instruções aos servidores a mim subordinados. Formular políticas públicas de saúde na área de enfermagem. Quanto à coexistência do cargo de presidente da Câmara Municipal, juntamente com os cargos públicos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, o artigo 38 da Constituição Federal é observado. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Verifica-se aqui que o cerne da questão é a compatibilidade de horário,
já que o acúmulo de cargos públicos privativos da área da saúde, com o cargo de vereador, inclusive no exercício da presidência, não encontra qualquer óbice constitucional. Mesmo acumulando funções inerentes à chefia da Câmara Municipal, não há obrigatoriedade de afastamento do servidor público do seu cargo, emprego ou função, pois esse afastamento só se aplica em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Artigo 38 da Constituição. O afastamento do cargo, emprego ou função só é obrigatório quando não houver compatibilidade de horários para o exercício concomitante das atividades de servidor e da presidência da Câmara, e da mesma forma que ocorre com os demais edis. Esse entendimento foi sufragado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por ocasião da deliberação exarada nos autos do Tribunal de Contas, nos seguintes termos: o vereador investido no cargo da presidência da Câmara Municipal, em face das atribuições inerentes à representação e à administração do Poder Legislativo, deverá afastar-se do cargo, emprego ou função pública que exerça, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, salvo se houver comprovada compatibilidade de horários. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, numa apelação, na mesma linha de entendimento, assim se pronunciou. Mandado de segurança, concurso público, professora de educação básica municipal, impetrante, que no curso de mandato de vereadora e sendo titular de um cargo público de professora de ensino fundamental na rede municipal, venha a ser aprovada em concurso público para outro cargo de professora, PEB-1, dos quadros do mesmo município. Nomeação e posse denegados ao fundamento da inviabilidade de tríplice acumulação de cargos, sentença concessiva de segurança. Recurso da municipalidade, buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Ausência de impedimento para acumulação de 2 cargos públicos de professor municipal com mandato eletivo de vereador. Desde o presente, compatibilidade de horários. Inteligência do disposto dos artigos 37, inciso 16, do artigo constitucional 38. Inciso 3 da Constituição Federal. Recursos improvidos, mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança. E o próprio Supremo Tribunal Federal solidificou este mesmo entendimento quando manteve o acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao considerar em que, se tratando de vereador ocupante da chefia da Câmara Municipal, não se está diante de tríplice acúmulo, pois os cargos eram de professor e de vereador, descabendo assim falar em qualquer afronta aos preceitos constitucionais indicados ao aparelhamento do recurso extraordinário, uma vez que preservada a compatibilidade de horários. Neste cenário, sequer poderia a lei orgânica do município merecer restritiva que a torne contraposta às disposições da Carta Magna relativas à acumulação de cargos públicos. Em outras palavras, não poderia restringir direito que a Constituição Federal assegure. Em remate, permito-me transcrever trecho de outro acordão didático e, ao mesmo tempo, elucidativo, exarado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em situação correlata a esta que tratamos. As normas que dispõem sobre o exercício do mandato eletivo por servidor público estão contidas no artigo 38 e não no artigo 37, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, com as exceções que a estabelece. Entendo que a disciplina estabelecida pelos 2 dispositivos não pode ser mesclada, de modo a se considerar que o exercício concomitante de mandato eletivo, com 2 cargos da administração, caracteriza a acumulação tríplice não prevista e, portanto, vedada pela Constituição. São hipóteses tratadas diversamente pela Carta. A acumulação de cargos no serviço público, de um lado, e o exercício de um mandato eletivo de outro. Por essas razões, em se cuidando, como é o caso dos autos, de servidor titular de 2 cargos e que, além deles, exerça cargo eletivo, a primeira operação é verificar se os primeiros são cumuláveis, de acordo com o artigo 37. Caso sejam, a segunda operação será verificar se o cargo eletivo implicará ou não no afastamento de 1 ou 2 cargos do serviço público.
e isso mediante a aplicação das normas do artigo 38. Em outras palavras, para a aplicação destas normas, é irrelevante indagar se o agente acumula ou não cargos no serviço público. Consequência de tudo isso é que é impossível falar aqui em tríplice acumulação. O que existe é a acumulação em conformidade com o artigo 37. Inciso 16, dos 2 cargos dos quais o apelante é titular. As inaplicações da acumulação do cargo eletivo devem ser exclusivamente aquelas decorrentes da aplicação das normas do artigo 38, mais precisamente daquelas contidas em seu inciso 3º, por se tratar de vereador. Desse modo, e como a compatibilidade de horários está demonstrada pelos documentos da folha 20 e 22, é ilegal o afastamento contra o qual ele se insurge. A ordem deve ser concedida. Por todas essas razões e com o apoio de todos os meus votos, de toda a população, dos meus mais de 400 votos recebidos nas últimas eleições, e com o apoio dos meus pares, e aqui eu gostaria de agradecer Fabrício, Paulinho, vereador Jorge, vereadora Márcia, tá? Continuarei o meu trabalho à frente da presidência da Câmara Municipal. E nesta condição, seguirei firme e de modo intransigente em defesa dos interesses da nossa cidade. Até, senhores, que a justiça tome outro caminho. Fiz questão de responder que é para ficar gravado nos anais dessa casa. Tá? Quando vocês colocam para mim entregar o cargo, a impressão que me dá é que vocês são juízes do direito. E vocês são senhores da verdade. E na justiça, pastor Júlio, Marlon, vereadora Claire, vereador Regis, nós vamos provar o contrário. Para estar nessa cadeira, eu gostaria que vocês soubessem que tem que ter o apoio popular, tem que ter voto. E eu tive voto. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Terminada a explicação pessoal, para se cumprir a resolução 2 de 2009, peço que o vereador Marlon faça a leitura de uma passagem bíblica. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. O homem que é teimoso, quando repreendido, será destruído de repente, sem remédio. Quando os justos são muitos, o povo se alegra, mas quando é ímpido o governa, o povo se queixa. Aproveite esse momento, pós-leitura bíblica, para deixar as minhas condolências aos familiares e amigos da senhora Maria Angélica Geroldo, da senhora Ivanice Pinto da Costa, do jovem Natan Jesus Lima dos Santos, do jovem Eduardo Mateus Bovo, do senhor Reginaldo Bento José, do senhor Sebastião Guidastre, do senhor Antônio Campos, o Tico, da senhora Sônia Aparecida Maróstica, da senhora Sebastiana Silva Pinheiro, do senhor Mário Silvério de Souza, do senhor Manuel Luiz da Silva, da senhora Anésia Vioto, e da senhora Isabel Vojivoda. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo, através do YouTube e Facebook. Nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão.